Baasa, o terceiro rei de Israel e o julgamento de Deus. Após a morte do sábio rei Salomão, a nação de Israel, que havia conhecido uma era de glória e prosperidade, começou a desmoronar sob o peso de suas próprias divisões. A desobediência de Salomão, que permitiu a adoração de deuses estrangeiros e a corrupção moral, havia suscitado a ira de Deus. Em resposta a essa infidelidade, o Senhor, através do profeta Aías, anunciou que o reino seria dividido. Essa divisão não foi meramente política, foi uma consequência espiritual do afastamento do povo de Deus. Assim, ao norte, Jeroboão, um servo de Salomão, se tornou o líder das 10 tribos que se revoltaram contra Roboão, filho de Salomão. A nova capital foi estabelecida em Tirza, uma cidade que se tornaria o símbolo do reino rebelde. No entanto, a ascensão de Jeroboão foi marcada por decisões desastrosas que levariam à ruína de sua dinastia. Com medo de que o povo retornasse a Jerusalém para adorar no templo, ele construiu 2 bezerros de ouro, declarando que eles eram os deuses que os tiraram do Egito. Essa atitude não apenas traiu a aliança de Deus com Israel, mas também semeou a idolatria no coração do povo, afastando-os da verdadeira adoração. Nadab, filho de Jeroboão, assumiu o trono após a morte do pai, mas seu reinado foi marcado por tumultos e descontentamento. A instabilidade política e espiritual do Reino do Norte criou um ambiente propício para a rebelião e o assassinato. Em meio a esse cenário caótico, Deus levantou Baasa, um comandante militar da tribo de Issacar, para executar seu juízo sobre a casa de Jeroboão. A ascensão de Baasa não foi apenas uma mudança de liderança, foi a execução do plano divino para restaurar a ordem em Israel, mesmo que isso significasse usar métodos violentos para isso. Assim, o reinado de Nadab chegou a um fim abrupto. A profecia de Deus sobre a destruição da casa de Jeroboão estava se cumprindo, e a mão do Senhor estava visivelmente em ação. A história de Israel, repleta de advertências, demonstra a importância de permanecer fiel ao Senhor e às suas promessas, pois desviar-se do caminho de Deus traz consequências severas. A ascensão de Baasa, filho de Aías, era um homem de coragem e habilidade militar. Ele se destacou em suas funções como comandante do exército, sempre pronto para enfrentar os inimigos de Israel. Durante um cerco à cidade de Beton, o clima de incerteza e descontentamento entre os soldados e a população estava palpável. Nadab, que havia subido ao trono como um rei inexperiente, não conseguiu manter o controle do reino. Seu governo, marcado pela idolatria e corrupção, havia gerado grande descontentamento entre as tribos de Israel. Oportunamente, Baasa decidiu que era hora de agir. Ele não apenas via a fragilidade de Nadab, mas também entendia que a casa de Jeroboão estava condenada. Com uma determinação fervorosa, Baasa liderou uma conspiração contra Nadab. No momento crucial, durante o cerco, ele tomou a vida do jovem rei. Este ato não foi apenas uma usurpação do poder, mas o cumprimento da palavra profética de Deus. A morte de Nadab selou o destino da casa de Jeroboão, confirmando que sua linhagem seria exterminada por causa de sua idolatria. Com a morte de Nadab, Baasa assumiu o trono de Israel. Ele se tornou o novo rei, não por causa de sua herança ou legitimidade, mas por meio de um ato ousado que alterou o curso da história de Israel. O povo, cansado da corrupção e da idolatria que havia permeado o governo de Jeroboão, viu em Baasa a esperança de um novo começo. A queda de Nadab não foi apenas uma mudança de líderes, mas uma mudança de direção espiritual que indicava que Deus estava ainda ativo no meio de seu povo, apesar da grave desobediência. A ascensão de Baasa também trazia consigo um chamado à responsabilidade. Ele sabia que, como rei, teria que confrontar a idolatria que havia se arraigado no coração do povo. Assim, o novo rei estava diante do desafio de restaurar a adoração verdadeira ao Senhor e erradicar as práticas que haviam desviado Israel de sua missão divina. A conspiração contra a casa de Jeroboão Baasa, agora rei de Israel, não tardou a agir em relação à promessa de Deus de que a casa de Jeroboão seria exterminada. Em 1 Reis 15, 27 e 29, a palavra do Senhor nos revela que, logo após assumir o trono, Baasa começou a eliminar todos os descendentes de Jeroboão. Essa ação não foi apenas uma questão política, mas uma execução do juízo divino contra a idolatria que havia permeado a linhagem de Jeroboão. No entanto, a determinação de Baasa não se limitava a uma vingança pela morte de Nadab. Ele viu a necessidade urgente de restaurar a pureza da adoração em Israel.
O povo, que havia sido influenciado por séculos de adoração a deuses estrangeiros, precisava ser guiado de volta à verdadeira adoração ao Senhor. Assim, Baasa ordenou que todos os homens da casa de Jeroboão fossem exterminados, cumprindo a palavra de Deus através do profeta Aías. A ação de Baasa, apesar de brutal, foi um divisor de águas para a nação. Era o início de uma nova era, mas o preço a ser pago era alto. O sangue derramado sobre a terra clamava por justiça, e o reinado de Baasa estaria sempre marcado por essa sombra. No entanto, Deus estava a par de cada ato, e mesmo o que parecia ser uma simples usurpação de poder, era, na verdade, parte de seu plano soberano para restaurar Israel. A idolatria de Baasa. Com a ascensão ao trono e a eliminação da linhagem de Jeroboão, esperava-se que Baasa restaurasse a verdadeira adoração em Israel. Contudo, a história não foi tão simples. Em 1 Reis 15, 33-34, lemos que, apesar de ter seguido o juízo de Deus contra Jeroboão, Baasa caiu na mesma armadilha que seu predecessor, a idolatria. Baasa não removeu os bezerros de ouro que Jeroboão havia colocado em Betel e Dan. Ao contrário, ele continuou a idolatrar os mesmos deuses. Isso não apenas mostrou a fraqueza de seu caráter, mas também um desvio da missão que Deus havia dado a ele. A idolatria estava tão entranhada na cultura israelita que, mesmo aqueles que conheciam a verdade, como Baasa, hesitavam em mudar. Além disso, Baasa se envolveu em alianças políticas que não honravam a Deus, buscando ajuda em lugares que eram abomináveis. Ele formou uma aliança com a Síria, algo que, mais tarde, teria consequências desastrosas para o reino. Essa escolha de buscar segurança em alianças humanas, em vez de confiar no Senhor, mostrava a fraqueza de sua fé. A advertência do profeta Jeú, a corrupção de Baasa não passou despercebida por Deus. O Senhor levantou um profeta Jeú, que foi encarregado de trazer uma mensagem de juízo. Em 1 Reis 16, 1-4, a palavra do Senhor foi clara. Eu vou exterminar a casa de Baasa como eu exterminarei a casa de Jeroboão. A advertência de Jeú era um aviso severo, não apenas para Baasa, mas para todo o reino. Jeú representava a voz de Deus clamando por arrependimento e retorno à verdadeira adoração. O Senhor estava determinado a purificar Israel, e por isso a mensagem de juízo era necessária. A resposta de Baasa a essa advertência, no entanto, revelou a dureza de seu coração. Em vez de se voltar para Deus, ele se agarrou ao poder e continuou em seu caminho de corrupção. A advertência de Jeú não era apenas uma condenação, mas também um chamado ao arrependimento. Era uma oportunidade de mudar o rumo da história de Israel, mas Baasa permaneceu obstinado, demonstrando que muitas vezes o orgulho e a ambição são barreiras para ouvir a voz de Deus. A guerra contra os filisteus. Os anos de reinado de Baasa foram marcados por conflitos e guerras. A instabilidade interna foi exacerbada pelas ameaças externas, e os filisteus, sempre ágeis, viram uma oportunidade de atacar. Em 1 Reis 15, 27-28, lemos que Baasa não apenas teve que enfrentar a consequência de suas próprias decisões, mas também a pressão de um inimigo poderoso. Durante sua batalha contra os filisteus, Baasa encontrou resistência, e sua falta de preparação espiritual refletiu em suas táticas militares. Ele não buscou a orientação de Deus, mas confiou em sua própria força e em suas alianças políticas. A guerra foi intensa, e o povo de Israel começou a sofrer as consequências da desobediência de seu rei. A luta contra os filisteus também simbolizava a batalha espiritual que Israel enfrentava. A nação estava dividida não apenas entre os reinos, mas também em seu coração. As alianças com Deus foram rompidas, e a fraqueza de Baasa se tornou evidente no campo de batalha. As perdas sofridas durante os conflitos tornaram-se um lembrete doloroso de que, sem a proteção divina, o povo estava vulnerável. O fim do reinado de Baasa. O reinado de Baasa, que havia começado com tanta promessa, terminou em tragédia. Em 1 Reis 16, 6, 7, é mencionado que Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, mas seu legado foi marcado pela desobediência e pela idolatria. A profecia de Jeú, a respeito do juízo de Deus, começou a se concretizar. Baasa foi sucedido por seu filho Elá, mas a iniquidade que permeou seu reinado não se dissipou. Ao contrário, Elá continuou na mesma linha de corrupção e idolatria. A história de Baasa, em última análise, ilustra a contínua necessidade de arrependimento e retorno a Deus. O ciclo de desobediência e julgamento se repetia, mostrando que a nação de Israel estava em um estado de decadência espiritual.
O final do reinado de Baasa nos ensina que a liderança não é apenas sobre poder, mas também sobre a responsabilidade de conduzir o povo a Deus. Ele falhou em seu papel, e o resultado foi a ruína da nação. O legado de um rei é refletido não apenas em suas conquistas, mas também em sua fidelidade a Deus e ao seu povo. O legado de Baasa. O legado de Baasa é complexo e serve como um aviso para todos os líderes. Em 1 Reis 16:1-2, é dito que Deus enviou profetas para alertar sobre os perigos da idolatria, e o Senhor sempre oferece uma chance de arrependimento. A história de Baasa é um chamado à reflexão sobre a importância da obediência e da verdadeira adoração. O povo de Israel, que experimentou as consequências da desobediência, precisava aprender que a fidelidade a Deus era fundamental para a sobrevivência de sua nação. Mesmo após a morte de Baasa, as lições de sua vida permaneceram, ecoando por gerações. A história de Baasa destaca a importância de líderes que não apenas governem, mas que também conduzam o povo ao arrependimento e à verdadeira adoração. À medida que a narrativa avança para os próximos reis, o exemplo de Baasa será um lembrete constante das consequências da desobediência. Israel precisará buscar a Deus em meio às suas tribulações, e a história de Baasa deve servir como um convite à reflexão sobre o que significa ser um líder que tem compromisso com a verdade e com o Senhor. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história de Baasa, o terceiro rei de Israel. Sua trajetória nos ensina lições valiosas sobre liderança, obediência e as consequências de se afastar da verdadeira adoração ao Senhor. Ao olharmos para os eventos de sua vida, somos lembrados da importância de permanecermos firmes na fé, mesmo em tempos de adversidade. Se você se sentiu tocado por essa história e deseja acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando as lições da Bíblia e as histórias inspiradoras dos reis de Israel. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos novos vídeos. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Comente abaixo sobre o que mais te impactou na história de Baasa, ou compartilhe suas reflexões sobre como podemos ser líderes mais fiéis em nossas próprias vidas. Queremos ouvir você. Deus abençoe você e toda a sua família.